Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é aula de língua portuguesa. Vamos abrir os nossos cadernos, pegar um estojo, lápis, borracha e vamos lá para a página 64. O assunto agora mudou um pouquinho, né? Nessa unidade nós estamos falando sobre teatro. Inclusive, nós já estamos fazendo algumas atividades relacionadas a esse tema. Bom, então vamos na página 64, dar continuidade. Vamos colocar aqui a data de hoje, tá bom? Hoje é dia 2/6/2020. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre teatro na hora do texto. Só que hoje eu trago uma novidade aí para vocês. Veja só. É uma pequena história do teatro ocidental, como tudo começou, tá? Nós vamos saber um pouquinho, afinal de contas, como surgiram as apresentações teatrais. Será que elas sempre foram feitas em auditórios? Será que os atores e as atrizes sempre foram, assim, os mais populares? E os figurinos, como será que eles preparavam na época antiga? Então, tudo isso a gente vai descobrir. E tem uma maneira da gente descobrir, que é através desse código aqui, ó. Tá vendo? É o QR Code, né? A gente tem aí uma forma de fazer a leitura de todos os textos que estão aí sobre o teatro ocidental, tá? São textos curtos com várias informações muito legais. Então, se você tem um celular, se você tem acesso ao celular, né? Ou a mamãe está aí por perto e pode te emprestar e fazer a leitura, é muito legal. Você abrindo, então, aqui o nosso QR Code, a gente vai ter aí todas as partes da explicação desse teatro ocidental, de como ele começou, e em seguida vai ter um jogo, que é o nosso quiz, tá? Só que só dá para brincar depois de fazer a leitura desse texto, então, porque é ali que você vai aprender muitas curiosidades sobre o teatro, certo? Mas se você disser assim, poxa, Pro, mas agora eu não tenho como usar o meu celular, eu nem tenho celular, só a mamãe, tá, ela está ocupada, não tem problema nenhum. Então, a gente vai abrir juntos aqui na nossa aula, tá joia? Mas quem tem o acesso, eu acho que vale a pena você pausar a aula e tentar fazer a abertura primeiro, depois você volta aqui comigo e continua juntinho, tá bom? Então, para quem tem e vai tentar abrir, pausa a aula e mãos à obra. Quem não tem esse acesso no momento, não dá para abrir, não tem problema. Continua comigo e nós vamos fazer a abertura, então, juntinhos. Vamos posicionar aí o nosso celular para abrir, então, a mensagem do texto que a gente vai começar a fazer a leitura. Vamos lá? Será que vai abrir? Tchan, 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 tchan. Vamos posicionar. Abriu. Ótimo. Então, veja só, pessoal, a pequena história do teatro. Nós vamos compreender um pouquinho como tudo começou. Veja só. O teatro que surgiu na Grécia Antiga era diferente do atual. Os gregos assistiam às peças de graça e não podiam frequentar o teatro quando quisessem. Ir ao teatro era um dos compromissos sociais das pessoas, dedicados às tragédias ou às comédias. Eles eram financiados pelos cidadãos ricos. Eles também eram os governadores, eles que pagavam, né, aos mais pobres, então, para comparecer às apresentações. Os festivais dedicados à tragédia ocorriam em teatros de pedra, ao ar livre, onde se escolhia o melhor autor. Embora alguns atores fizessem sucesso, os grandes ídolos lá do teatro eram os autores que escreviam as peças. As apresentações duravam vários dias e começavam com uma procissão em homenagem ao deus Dionísio, considerado o protetor do teatro. A plateia acompanhava as peças o dia todo e reagia intensamente às encenações. Atores e um coro participavam das apresentações. No palco, os atores pareciam gigantes. Eles usavam sapatos de sola alta, roupas acolchoadas e máscaras feitas de panos engomados e pintados, decorados com perucas e capazes de amplificar as vozes. A partir do Império Romano, né, que sucedeu à civilização grega, o teatro entrou em declínio
Os romanos preferiam ir ao circo, na época voltado para as lutas entre gladiadores e animais. Então, o circo antigamente não era como é hoje, tá? Eram de gladiadores, de lutadores e animais. E aí, e predominou nos teatros das principais cidades, então, do Império. E o teatro europeu? Vamos ver algumas curiosidades? O crescimento das cortes de reis e dos salões de nobres levou as pessoas a apreciarem o teatro como diversão. Entretanto, passou-se a cobrar para ir ao teatro. Na Itália, duas tradições teatrais foram criadas: a comédia erudita, que encenava nos teatros textos de grandes autores, e a comédia dell'arte, na qual a trama era apenas uma esboçada e os artistas representavam com improviso seus papéis, como Colombina, Pantaleão e Arlequim. Atores e atrizes em geral faziam o mesmo personagem a vida toda e se apresentavam pela Europa com uma carroça e um tablado. Ao contrário da comédia dell'arte, ok? O teatro inglês não admitia mulheres. Homens representavam os papéis femininos e as mulheres tinham que usar véus ou máscaras para assistirem ao espetáculo, pois o teatro, na época, era considerado um lugar impróprio para elas. Veja só. O mais famoso teatro inglês era o Globo, de William Shakespeare, que nasceu em 1564 e morreu em 1616. Construído em 1594, Shakespeare é considerado o maior autor de teatro de todos os tempos. Ele atuou e dirigiu muitos dos seus textos, como Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth e Sonho de uma Noite de Verão. O teatro francês. Vamos dar uma espiadinha. O primeiro público aí francês surgiu em 1548, mas apenas no século XVII surgiram os mais célebres autores franceses dos tempos modernos. Corneille e Racine, que escreveram tragédias, e Molière, criador de adoráveis comédias. Como a plateia francesa era barulhenta e agitada, as peças tinham uma cena inicial para acalmar o público e impor o silêncio. Com o mesmo objetivo, Molière criou 3 pancadas ou sinais usados até hoje para avisar a plateia que o espetáculo vai começar. Então, para quem já foi ao teatro, é muito comum, né, a gente esperar o teatro, a apresentação começar, e quando está faltando só um pouquinho que vai começar, a gente ouve 3 barulhos, né, pancadas, barulhão assim bem alto, né, algum apito, para avisar para a plateia ficar quietinha que vai começar o espetáculo. No século XIX, o teatro firmou-se como diversão e os atores tornaram-se estrelas. Nessa época, o teatro popular voltou-se para o melodrama. As peças exploravam sentimentos simples e fortes que encantavam o povo. Os atores viraram o centro das atenções. Mas o reinado dos atores não durou muito. Ainda no século XIX, surgiu um movimento para transformar o teatro em arte, em que diretores ou encenadores liam o texto da peça, o analisavam, pensavam como fazer o espetáculo e orientavam atores e demais artistas a seguir a ideia de teatro formulada por eles. Os primeiros diretores deram origem, então, nessa época, ao teatro de nosso tempo, chamado de teatro moderno, em que a produção de uma peça envolve o esforço de criação de várias pessoas. É uma atividade de equipe, como você pode perceber. Apresentar uma peça ao público requer muito trabalho. Portanto, da próxima vez que você estiver assistindo a um espetáculo ou encenando algum, lembre-se disso e dessa história que acabei de contar também. Ok? Então, veja só, pessoal. Através de todas essas informações que vocês tiveram, para quem está acompanhando com a Pro, para quem abriu aí no celular, é o mesmo texto, tá? Então, vocês precisam agora fazer a leitura novamente para compreender melhor o texto e, em seguida, tem o quiz. Para quem abriu no celular, o QR Code, vai ver que já tem as perguntinhas lá no celular do QR Code para você tentar adivinhar as respostas, tá? Mas eu vou fazer um desafio aqui, não é obrigado a responder o quiz que a Pro deixou para vocês, mas eu gostaria muito que vocês participassem dessa brincadeira, tá? Então, todos os dias eu deixo para vocês lá o questionário de frequência. Aí você entra lá, coloca o seu nome completo e tem uma perguntinha ou duas sobre o conteúdo que nós aprendemos, não é mesmo? Hoje vai ser diferente. O questionário de presença
tem o quiz, que é a brincadeira. Então, você vai entrar no questionário de presença e vai colocar o seu nome. Aí, tem algumas perguntinhas que são do quiz, relacionados às descobertas e às curiosidades sobre o teatro. Aí, você vai responder as perguntinhas e na próxima semana, na próxima sexta, não é essa semana agora, na outra, que eu vou dar um tempo maior aí para todo mundo poder brincar, tá? Não nessa sexta-feira agora, na próxima, aí eu vou anunciar quem foi o ganhador do quiz. Então, como funciona? Só pode responder o quiz uma vez. Se você responder duas, três, quatro, não vale. Só a primeira vez que você responde é que vai valer para mim, tá? Então, você tem que colocar o seu nome e responder as questões. Aí, o que vai acontecer? A Pro vai olhar todo mundo que brincou, eu vou olhar. Aí, quem tiver o maior número de acertos vai ser o campeão da brincadeira ou a campeã. E se empatar, professora? E se tiverem 4 alunos que adivinharam tudo, ou o mesmo número de acertos? Então serão 4 campeões, tá? Pode ser a sala toda, todo mundo acertou? Pode. Aí, mas eu vou anunciar, não nessa sexta, na próxima sexta-feira, eu vou anunciar os alunos que ganharam o quiz. Combinado? Aí você vai ter o seu nome citado aqui na nossa aula à distância. Tudo bem? Então, fica o convite. Então, depois que terminar a nossa aula, entra lá no questionário de presença, coloca o seu nome e participa da brincadeira. Tá joia? Não esquece. Aí, pessoal, fica também a liçãozinha de casa para a próxima aula, que vai ser a lição de casa número 12, da página 123. Tá bom? Nós vamos continuar falando sobre teatro, então veja só nossa atividade. Conheça mais curiosidades sobre a história do teatro, né? A gente acabou de ler várias curiosidades e tem mais uma aí para a gente ler. Nesse texto, durante a leitura, você vai completar as lacunas com letras maiúsculas ou minúsculas. Então, veja só, nós vamos falar um pouquinho sobre teatro de bonecos, fantoches, marionetes e mamulengos, tá? Vocês percebem que durante o texto está faltando algumas palavrinhas aqui, ó, para dar sentido no texto, certo? Tem algumas palavrinhas que você vai ter que completar usando letra maiúscula. Por quê? Porque é começo de frase, porque é depois do ponto, porque é nome próprio, substantivo próprio, tá? E tem outros casos que você vai só completar, mas vai usar letra minúscula. Tudo bem? Vamos ver se você é capaz, então, de dar a sequência aí para o texto correto, né? A sequência correta, desculpa. E se você é capaz de usar a letra maiúscula e a minúscula corretamente, eu tenho certeza que sim. Feito isso, entre as palavras que você completou, você vai pintar apenas aquelas que são substantivos. Então, de todas as palavrinhas que você completou, as que forem substantivos, você pode pintá-las. Pro, mas eu não lembro direito. O que é substantivo mesmo? Substantivos são palavras que nomeiam as coisas, os seres, tá? Nomes de objetos, né? Nomes de sentimentos, nomes de pessoas, lugares, estados, países. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Aí a gente vai pintar, então, só as palavrinhas que a gente completou, as que forem substantivos. Fiz. Aí, eu vou copiar do texto agora o que se pede. Vou tentar achar 2 substantivos próprios. Substantivos próprios são escritos com letra maiúscula, mas ele tem que ser nome de pessoa, tem que ser nome de estado, país, cidade. Lembraram? Vocês vão procurar 2 substantivos comuns. Substantivos comuns são nomes também que eu dou para os seres, mas que não são escritos com letra maiúscula, e sim minúscula, como, por exemplo, nomes de objetos, certinho? E vou procurar também no texto uma palavra monossílaba. Monossílaba é que tem quantas sílabas? Uma. Ótimo. Então, uma palavra que tem apenas uma sílaba, mas ela tem que ser um substantivo. Combinado? Então, ela tem que estar nomeando algo para ela ser substantivo e ela tem que ter apenas uma sílaba. Vamos ver se você é capaz? Eu tenho certeza que vocês conseguem. Aí, na próxima aula, a gente vai corrigir. E você não se esquece, então, de quando terminar a nossa aula, de acessar o questionário de frequência, que hoje é a nossa brincadeira do quiz, tá? Pode ler antes um pouquinho mais aí o texto sobre teatro, faz com bastante calma. E aí, não nessa semana, na próxima,
eu vou anunciar os ganhadores do quiz. Legal, né, pessoal? Bom, não se esqueçam também que nessa próxima quinta-feira, aliás, toda quinta-feira, nós temos o nosso encontro, que é a nossa live, né? Da nossa turminha, tá bom? Às 11 horas da manhã. Então já se planejem aí, eu, a Prograzi, a Prodaiane, estaremos juntinhas aí com vocês, certinho? E essa live aí vai ser muito gostosa, porque é sempre um prazer a gente estar junto para matar a saudade, não é verdade? E tem aí o nosso e-mail, aí qualquer dúvida, tanto da minha aula ou da professora Daiane, podem entrar em contato conosco que nós responderemos com o maior prazer, tá bom? Então se divirtam aí com o nosso quiz e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo grande, amores. Amo vocês. Tchau, tchau.